Então, bem-vindos à 15ª aula do curso de BRST e de renormalização algébrica. Então, dando prosseguimento à aula passada, hoje vamos entrar um pouquinho nos detalhes, digamos, da derivação da fórmula de quantização de Faddeev-Popov, né? Na aula passada, nós tentamos entender um pouquinho toda a questão que está por trás do problema da quantização das teorias de calibre não abelianas. Assim, é problema não tão simples que tem aspectos ainda em aberto. Então, na aula de hoje, vamos ver um pouquinho os aspectos técnicos, assim, como se chega a fórmula de quantização de Faddeev-Popov. Eu vou me basear, digamos, praticamente assim, repercorrer o caminho do livro do Ramon no capítulo 7, mas vocês encontram, digamos, esse tipo de derivação em qualquer outro livro ou texto de teoria quântica de campo. Então, digamos, normalmente é uma apresentação bastante padrão mesmo. Então, vamos começar com o ponto de partida é sempre o funcional, a função de partição associada às teorias de calibre não abelianas, né? A gente viu que uma tentativa naiva de quantizar essa teoria escrevendo simplesmente esta expressão aqui leva a toda uma série de problemas, assim, desde o problema de Gribov mais profundo até a impossibilidade de definir um propagador para o campo de calibre para poder fazer teorias de perturbação. Então, basicamente a ideia assim, de Faddeev-Popov foi justamente de remover a degenerescência relacionada à invariância de calibre. A invariância de calibre é uma invariância local, portanto, há uma degenerescência local, digamos, enorme na hora de escrever essa função de partição. Então, a ideia de Faddeev-Popov foi justamente a de remover essa degenerescência local associada digamos, ao volume infinito do grupo de calibre que, nesse caso, depende do ponto do espaço-tempo e, portanto, representa uma degenerescência enorme, né? Então, como já mencionei, o procedimento de Faddeev-Popov, assim, historicamente é importantíssimo. Ele, assim, levou à formulação de uma teoria renormalizável, que é a base da construção do modelo padrão, portanto, é algo assim, extremamente importante, embora apresente ainda problemas, assim, principalmente na região não perturbativa, onde ainda não temos, digamos, uma resposta definitiva, um entendimento satisfatório, né? Mas isso não deixa certamente algo notável, algo extremamente importante no entendimento das teorias de calibre não abelianas. Então, vamos repercorrer um pouquinho o caminho feito assim no trabalho original de Faddeev-Popov, tentando entender com fórmulas assim de uma maneira mais simples. De fato, a gente pode tentar um entendimento do procedimento de Faddeev-Popov, relembrando um pouquinho das propriedades da função delta, né? Se a gente calcula a delta de uma certa função,
como vocês devem lembrar, a delta de uma certa função é dada pelo... tem a soma, e aqui tem este fator aqui, é uma soma, cada termo da soma é o inverso, f' é a derivada da função f, e xi representam todos os pontos em que a função f se anula. E aqui ainda tem um módulo. Então, a função delta de uma certa função é dada por esta expressão aqui, bem conhecida, que vem das propriedades da função delta. E aqui aparece a derivada da função f, calculada nos pontos em que a função f justamente se anula. Então, a partir desta fórmula aqui, onde já se percebe que temos que ter um certo cuidado quando a derivada primeira da função f, justamente num certo ponto xi também se anula. Aí vai dar uma certa singularidade, e justamente no caso funcional, esse tipo de singularidade está relacionado ao problema de Gribov, né? Mas, assim, como eu já mencionei na aula passada, por enquanto não vamos considerar o problema das cópias de Gribov, embora na próxima aula eu pretendo dedicar uma aula à construção explícita de cópias de Gribov. Vai ser também muito interessante, porque, como mencionei na aula passada, é tudo muito parecido com a equação de Schrödinger, como vocês irão ver. Então, vamos nos concentrar nessa expressão aqui, assumindo funções assim, cuja derivada primeira sejam bem comportadas, e de uma certa forma, vamos considerar também o caso em que eu posso remover o módulo aqui, né? Que ela por si só já é positiva, digamos, né? Então, a partir desta fórmula aqui, a gente pode fazer uma integral em dx, né? E obtém esta equação aqui, né? Então, a partir desta equação aqui, se eu pegar esse fator e jogar na frente desta integral, vou obter uma unidade, né? Vou obter 1. Então, eu posso escrever 1, aqui tem aqui eu tenho que colocar delta de f de x. Então, aqui eu vou obter uma unidade. Posso escrever 1 desta seguinte maneira. Aqui tem justamente, temos que tomar cuidado um pouquinho nos casos em que a derivada primeira, em certos pontos, xi se anula, isso pode dar alguma singularidade, e isso, digamos, cai um pouquinho no problema de Gribov, que, digamos, a gente vai assumir não estar presente, porque, digamos, vamos considerar a região perturbativa, portanto, nessa região as cópias de Gribov não são, digamos, relevantes. Então, basicamente, vamos considerar a unidade escrita desta maneira aqui. Muito bem. Só que vamos fazer isso na linguagem funcional. Então, na linguagem funcional, seguindo o artigo de Fader Popov, o artigo original, né, um Physics Letter de 67, e assumindo justamente que a derivada primeira seja diferente de zero, que eu possa remover também o módulo,
de tal forma que as expressões que aparecem na unidade sejam, de uma certa forma, automaticamente positiva. Eu vou escrever a unidade, a fórmula anterior, desta forma aqui. É a maneira funcional de escrever a unidade. A gente vai mencionar um pouquinho, vai comentar sobre cada termo aqui, né? Então, eu basicamente vou pegar esta equação aqui, a unidade aqui, e vou reescrevê-la desta maneira aqui. Esta é a fórmula original que se encontra no artigo original de Faddeev Popov. Vamos comentar um pouquinho o significado de cada termo. Então, F, primeiro F. F vai ser a condição de calibre, né? Por exemplo, a divergência de A igual a zero, a divergência de A igual a alguma outra coisa, um outro calibre. E aqui aparece o campo de calibre A transformado, né? Aqui tem o campo de calibre transformado via uma transformação de calibre. E aqui aparece uma certa medida. Essa medida é a chamada medida sobre o grupo. Ela é uma medida funcional que é chamada de medida de Ahar, conhecida também como medida sobre o grupo. E, de fato, é uma medida de integração que respeita as propriedades dos grupos, né? Por exemplo, ela possui essa propriedade aqui. Se eu pego dois elementos do grupo e faço o produto, recaio no elemento do grupo e a mesma coisa se mantém a nível da medida de A. Esta medida aqui é algo muito conhecido para os matemáticos, né? Então, Faddeev Popov utilizaram a medida de justamente essa propriedade, ela define a medida, digamos, sobre o grupo. Então, eles utilizaram a medida sobre o grupo. Aqui eles impuseram a delta, que implementa uma certa condição de calibre, e justamente aqui eu tenho esse fator aqui, que na linguagem anterior, representa exatamente esta fórmula aqui. Praticamente descrevemos esta fórmula aqui de uma maneira funcional, onde aqui temos a condição de calibre, dx é a medida de A sobre o grupo, e aqui eu vou ter um somatório, que no caso funcional é um determinante, e essa quantidade aqui, e esse determinante, menos 1. E justamente tem menos 1, aqui também tem 1 dividido alguma coisa. Então, digamos, esta fórmula aqui é digamos, a generalização funcional da expressão simples anterior. Muito bem. Então, agora, esta quantidade aqui, este determinante, ele possui, devido justamente ao uso da medida de Ahar sobre o grupo, possui a propriedade de ser gauge invariante. Como se vê, isso é muito simples, né? Eu coloco aqui um campo transformado, AU', então, pela definição que eu tenho, se eu coloco aqui AU', aqui vai aparecer o U'. Então, justamente vai me aparecer esse fator aqui, o U'. Só que justamente agora eu posso utilizar a propriedade da medida de A sobre o grupo, que me diz que DU é exatamente igual a quando faço o produto aqui, essa medida é igual a esta medida aqui, justamente pelas propriedades da medida de A sobre o grupo, e, portanto, eu recaio na expressão anterior
do determinante, do inverso do determinante, e, portanto, esta fórmula aqui me diz que esta quantidade aqui, ela é invariante por transformação de calibre. Muito bem, então, como é invariante por transformação de calibre, agora posso pegar esta quantidade aqui, multiplico aqui dentro, ela não depende de U, então eu vou escrever, seguindo o procedimento de Faddeev-Popov, a unidade desta maneira aqui. Então, praticamente a ideia é generalizar esta fórmula aqui, vamos inserir esta unidade dentro da integral de caminho. Então, vamos inserir esta unidade dentro da integral de caminho. Então, fazendo isso, vamos ganhar a medida sobre o grupo, vamos ganhar esse determinante aqui e vamos ganhar a função delta que implementa a condição de calibre. Lembrando que o peso de Boltzmann, a ação de Yang-Mills, também é invariante de calibre. Se eu aqui coloco se eu faço uma transformação de calibre A em AU, a ação de Yang-Mills também é invariante de calibre. Então, eu tenho duas quantidades invariantes de calibre. Esta quantidade aqui, esta quantidade aqui. Então, agora, tudo que resta fazer, eu faço uma transformação de variáveis, em que o AU vai no campo A. Então, vocês podem verificar que essa transformação aqui tem um jacobiano que não depende do campo. Vocês podem fazer isso, por exemplo, considerando transformações infinitesimais, como elas são lineares, acabam não dependendo do campo, então não vão afetar, o jacobiano não vai depender do campo, eventualmente vai depender, se depender dos parâmetros de calibre, que de qualquer maneira eu vou fatorar na fórmula final da função de partição. Então, eu coloquei um fator 1, escrito desta forma aqui, dentro da função de partição, e depois faço essa transformação de variáveis aqui, e isso faz com que a ação não muda, porque tanto faz se eu trocar A com a U e vice-versa. Esta quantidade aqui vai ficar F de A, por causa dessa transformação aqui. Isso aqui não muda, porque gauge invariante. O jacobiano, com uma transformação de calibre linear em A, não vai depender do campo A. Se tiver uma dependência, vai ser toda jogada aqui no U. Então, o resultado final é que, praticamente assim, inserindo a unidade escrita em forma funcional, o que Faddeev-Popov praticamente conseguiram fatorar a integração sobre o volume infinito, porque justamente U é um elemento do grupo, mas é um elemento que depende do ponto do espaço-tempo, então é praticamente um volume infinito. Então, eles conseguiram fatorar a integração sobre o volume do grupo de calibre. Então, este objeto aqui, mesmo que eu não saiba quanto vale, eu chamo ele de N. Agora vai ser um fator de normalização. Então, eles conseguiram, inserindo a unidade e utilizando a invariância de calibre da ação e deste determinante aqui, fatorar a integral sobre o volume infinito do grupo de calibre. De uma certa forma, conseguiram fatorar
a degenerescência relacionada à invariância de calibre. Então, daqui para frente, vamos chamar isso de fator N. Então, essa é a famosa fórmula de Faddeev-Popov. Sendo que F é a condição de calibre, ΔF vai ser o determinante, ou seja, a variação da condição de calibre com relação a justamente o parâmetro de calibre. Quando isso tudo se anula, vamos considerar transformações de calibre assim infinitesimais. Então, a matriz U ela vai ser a identidade mais o primeiro termo da expansão. Aqui são os parâmetros de calibre, aqui os geradores. Então, essa é basicamente a fórmula de Faddeev-Popov. Agora, o que resta fazer? Resta simplesmente escolher uma condição de calibre, calcular o determinante, colocar tudo aqui dentro, depois jogar tudo assim no exponencial, utilizando a representação da delta, que já vimos. Isso aqui é um determinante, então vai ser exponenciado via os fantasmas de Faddeev-Popov. Então eu vou ter a ação de Faddeev-Popov para cada escolha da condição de calibre. Então isso em princípio eu posso escolher a condição de calibre. Tem várias escolhas possíveis que levam teorias de calibre com fixação de calibre que são renormalizáveis e invariante de Lorentz, e portanto tudo pode ser calculado de uma maneira, por exemplo, utilizando a renormalização dimensional de uma maneira bastante simples. Então, vamos ver agora algumas escolhas, algumas possíveis escolhas de calibre. Depois eu vou comentar um pouquinho nas próximas aulas sobre, assim, digamos, sobre as escolhas de calibre mais populares, assim, calibres mais simples, calibres um pouco mais complicados. Tem calibres não lineares, calibres que têm alguma propriedade geométrica, que deveriam expressar alguma propriedade assim que se espera em certos setores, inclusive um não perturbativo da teoria de Yang-Mills, como, por exemplo, uma certa correspondência entre o problema do confinamento e a chamada supercondutividade dual. E, nesse contexto, por exemplo, o famoso calibre maximal Abelian gauge tem, em princípio, um certo papel. Então, a escolha de calibre depois, assim, digamos assim, tem uma liberdade aqui em escolher o calibre que, digamos, for mais conveniente, Por exemplo, se no caso de cálculos perturbativos a ordem mais elevadas, 3, 4, 5 loops, tem grupos que sabem fazer isso de uma maneira muito sistemática hoje. E se escolhem calibre tipicamente tipo Landau, Feynman, calibres assim, digamos assim, que apresentam propriedade de cálculo, assim, de praticidade, uma grande assim, praticidade. Por exemplo, o calibre de Landau, o propagador do campo de calibre é transverso. Então, essa propriedade faz com que muitos diagramas, por exemplo, quando tem um momento que bate em cima do propagador, é zero por causa da transversalidade. Então, vocês entendem como acontecem muitos cancelamentos assim, em certos calibres. Então, a escolha de calibre, de uma certa forma, é um pouco
é um pouco uma arte, né? E assim, dependendo do tipo de cálculo que vocês têm que fazer, pode simplificar muito a vida. Como, por exemplo, ter um problema de mecânica quântica que tem uma simetria por rotação, então vocês vão escolher as coordenadas esféricas. É um pouco parecido com isso. É claro, vocês podem escolher qualquer outro sistema de coordenadas. No final, os autovalores da equação de Schrödinger vão ser sempre os mesmos. Então, as quantidades de gauge invariantes, no final das contas, em princípio, não deveriam carregar nenhuma dependência da possível escolha de calibre, embora isso seja algo que merece uma discussão mais detalhada. Então, vamos ver algumas escolhas simples. Vamos, por exemplo, rever a escolha que mencionamos anteriormente do calibre de Landau. Então, a escolha do calibre de Landau é dada por esta equação aqui, que expressa a transversalidade do campo A e, portanto, o propagador do campo A no calibre de Landau vai ser transverso. Então, uma vez que especificamos o calibre, vamos calcular o determinante, né? Com esta expressão aqui, eu tenho que fazer. Como que se calcula o determinante? É muito simples, a regra é essa, né? Eu tenho que fazer a variação da função de calibre com relação ao parâmetro ômega, colocar ômega igual a zero e ver o que me resta aqui. Então, tem que pegar o campo de calibre que entra na condição de calibre, fazer a transformação de calibre, fazer a derivada do que eu vou obter com relação ao parâmetro ômega, depois colocar ômega igual a zero e ver o que sobra aqui dentro. Então, no caso do calibre de Landau, vamos fazer a variação de calibre do campo A, vai dar a derivada covariante do parâmetro de calibre, vou fazer a derivada desta expressão aqui com relação a ômega c e vou obter este determinante aqui. Então, vamos obter a função de partição que a gente já escreveu na aula passada, a função de partição no calibre de Landau. Então, agora vamos exponenciar a função delta, vamos exponenciar o determinante com os campos fantasma de Faddeev-Popov e vamos ter a famosa ação que a gente já escreveu anteriormente. Agora, vamos mudar, por exemplo, o calibre. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos, por exemplo, escolher o chamado calibre linear covariante. Aqui, a divergência de A, ao contrário do caso de Landau, onde a divergência de A é igual a zero, aqui a divergência de A é igual a alguma coisa que eu chamo de eta. Eta sendo uma quantidade assim, não especificada, uma função local, digamos, arbitrária. A divergência de A é igual a alguma coisa. Isso é uma outra condição de calibre chamada de calibre linear covariante, porque justamente é linear no campo A e covariante porque tem a derivada μ de Ami, que é um invariante de Lorentz ou equivalente no espaço-tempo euclidiano. Vamos calcular o determinante. Agora, para calcular o determinante, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer a variação de calibre de A, calcular a derivada, calcular a derivada, colocar ômega igual a zero, ver o que sobra. Aparentemente, sobra a mesma coisa da fórmula anterior do caso de Landau, mas não é bem assim, porque justamente no caso de Landau, devido a esta equação aqui que expressa a transversalidade, o propagador do campo de calibre é transverso. Aqui não, a divergência de A, quando aqui tem uma derivada, essa derivada aqui bate no campo de calibre, vai me dar a divergência de A, que não é igual a zero agora, por causa desta condição de calibre. Então, embora a fórmula
possa parecer a mesma, mas há uma diferença entre o calibre de Landau e este calibre linear covariante, devido ao fato que aqui a divergência de A não é igual a zero. Portanto, além de ter uma componente puramente transversa, o propagador tem uma componente também longitudinal. Então, este é o comentário, embora esta fórmula aqui possa parecer a mesma da fórmula obtida no caso de Landau, tem que se prestar atenção ao fato que, no caso do calibre de Landau, o campo A é transverso, e nesse caso não é. E quando a divergência bate no campo A, não dá zero, mas dá alguma coisa, que é essa quantidade eta. Agora, eu tenho que lembrar também um pouquinho que, no fundo, a gente introduziu um fator 1. Então, mesmo que tenha introduzido essa quantidade eta, de fato, a gente sempre está atrelado a esse fator 1. E, justamente, como partimos, assim, o ponto de partida foi a introdução de uma unidade, no fundo, as quantidades depois invariantes de calibre não vão depender desta quantidade aqui, né? Então, por quê? Porque ela vem de uma unidade. Então, o que se faz, nesse caso, se faz assim, uma média, se faz uma média com um peso gaussiano, sobre esta função aqui. Então, ainda se faz uma integral sobre esta quantidade aqui, porque, de fato, não há uma dependência física das quantidades de gauge invariantes desta quantidade aqui. Isso depois a gente vai ver em detalhe, porque vai estar relacionado ao famoso parâmetro de calibre alfa que aparece aqui. Basicamente, eu estou trocando esta quantidade aqui por um parâmetro de calibre alfa, e depois eu tenho que dizer o que vai acontecer com este parâmetro de calibre aqui. Mas então, vamos ainda terminar o caso do calibre linear covariante, assim, integrando sobre esta quantidade eta com um peso gaussiano. Então, vamos inserir esta quantidade. Aqui eu tenho a condição de calibre, aqui tem o determinante, aqui tem o peso gaussiano. Então, eu posso fazer a integral. Então, fazendo essa integral, eu vou ter esta expressão aqui. Você agora reconhecem nesse termo aqui o parâmetro de calibre alfa, e esse termo aqui, se vocês lembram a aula em que nós assim abordamos a eletrodinâmica quântica, vocês devem lembrar que eu mencionei que no caso da eletrodinâmica quântica a gente colocava à mão esse fator aqui, porque havia uma necessidade de calcular o propagador do fóton. Agora, vocês imediatamente reconhecem que, de fato, no caso abeliano, esta quantidade aqui não vai depender mais do campo de calibre, porque a derivada covariante AB, ela tem as funções de estrutura F e ABC, que no caso abeliano são nulas. Então, este determinante aqui é independente do campo de calibre, no caso abeliano. Então, vai dar simplesmente um fator que não depende mais do campo. Então, vai dar simplesmente um fator de normalização. Então, me sobra esta quantidade aqui, que é exatamente aquele termo que nós adicionamos na Lagrangiana da QD. Então, se eu for, assim, considerar a fórmula de Faddeev-Popov num calibre linear covariante, no caso abeliano, obviamente o que sobra desta quantidade aqui não me sobra nada, porque isso não depende mais do campo de calibre, me sobra só esta quantidade aqui, que é exatamente
o termo que a gente usou na QED. Muito bem. Então, o que eu faço agora? Agora, esse termo aqui eu já tenho na exponencial. Vou exponenciar este termo aqui, introduzindo os campos de Faddeev-Popov. Eu vou fazer mais vou fazer mais um passo. Vou descrever a integral gaussiana, introduzindo o famoso campo de Nakanishi-Lautrup. Então, este determinante aqui, eu vou exponenciá-lo utilizando os campos fantasma de Faddeev-Popov e depois vou descrever a integral gaussiana desta forma aqui, como IBdA mais alfa sobre 2 b ao quadrado, integrando em dB. Vocês reconhecem agora que a integral sobre b quadrática pode ser feita imediatamente e eu recaio aqui. Mas esta expressão aqui, ela é mais, assim, ela é mais útil. Utilizando o campo B, vai ser mais útil na hora de introduzirmos a simetria BRST. São equivalentes, a nível de cálculo, de fato, não há nenhuma diferença entre esta formulação aqui e esta formulação aqui. O campo B pode ser integrado a qualquer momento, porque ele aparece só quadraticamente, então é uma integral gaussiana. Eu vou recair nesta expressão aqui, sem nenhum problema. Mas, assim, em previsão da formulação BRST, da introdução da simetria BRST, esta expressão aqui é a mais conveniente por várias razões, né? E eu vou esclarecer também um pouquinho esse ponto. De fato, no trabalho original de BRST, a formulação usada era esta formulação aqui. Mas, alguns anos depois, assim, foi introduzido esse campo B, o campo de Nakanishi-Lautrup. Ele realmente ajuda em muitos aspectos, né? Tanto a nível de construção, por exemplo, do espaço de Fock, quanto a nível da formulação do próprio operador de BRS, que na formulação com campo B torna-se completamente nilpotente. Então, é mais útil, digamos assim, utilizar esta formulação aqui. Então, esta aqui é a função de partição. Por exemplo, quando alfa for igual a zero, eu recaio justamente no calibre de Landau. Justamente o calibre de Landau é alfa igual a zero, e que significa praticamente que eu estou colocando, não estou recuperando a condição de transversalidade de Landau, quando alfa é igual a zero. Só que aqui, agora, quando utilizamos um calibre linear covariante, temos esse parâmetro alfa, que em princípio é arbitrário. Então, isso vai ser toda uma discussão de como se mostra, no final das contas, que as quantidades gauge invariantes não dependem de alfa. A gente vai ver como a simetria BRST resolve esse problema de uma maneira extremamente elegante. E se recuperam as famosas identidades de Nielsen, que justamente são as identidades que controlam a dependência de alfa das funções de correlação. Tanto das funções de correlação que dependem, que não são invariantes de calibre, dizem como essas funções de correlação dizem basicamente qual é a dependência em alfa dessas funções de correlação, e implicam também na independência de alfa das funções de correlação invariantes de calibre. Então, alfa será objeto de uma aula para que possamos, assim, entender melhor o papel que esse parâmetro tem. E, de fato, é um parâmetro de calibre, um parâmetro que não pode entrar
numa função de correlação de algo independente, gauge invariante. Então, a gente vai ver como uma das propriedades da formulação BRST vai ser justamente uma formulação muito elegante das identidades de Nielsen, que de fato controlam a dependência em alfa das funções de correlação. Então a gente vai ver, por enquanto a gente tem toda a liberdade de escolher o calibre que a gente assim achar melhor, então podemos trabalhar com alfa qualquer. De fato, a utilização de alfa às vezes é um teste muito importante. De fato, quando se fazem os cálculos assim a ordem mais elevadas, às vezes se carrega o parâmetro alfa justamente para ter uma checagem de que as quantidades gauge invariantes no final não dependem de alfa, mesmo sendo calculadas via propagadores que dependem de alfa. Mas no final, sendo a quantidade gauge invariante, ela não depende de alfa. Então, carregar alfa leva a um certo esforço, porque são termos adicionais, mas é um teste muito gratificante no final, porque significa que é um teste não trivial, fazer um cálculo a 3, 4 loops e justamente calcular, por exemplo, uma função beta e ver como todos os termos possíveis nos loops dependem de alfa, no final se cancelam. Né? Então, isso é um teste assim, muito, muito importante. Muitos cálculos, assim, a ordem bastante elevadas, que eu saiba, hoje em dia se chega a função beta foi calculada até 4 ou 5 loops, então os coeficientes da função beta justamente não dependem de alfa, e isso é um teste bastante importante. Então, eu acho que podemos parar aqui, né, nesta ação aqui, vamos lembrar desta ação aqui, não na próxima aula, na outra. Então, na próxima aula ainda vamos nós, assim, vamos ver um pouquinho essa questão das cópias de Gribov, da semelhança que tem entre a equação que determina a cópia de Gribov com assim, a equação de Schrödinger. Vamos calcular um exemplo de uma cópia, de um modo zero normalizável. E depois, na outra aula, o ponto de partida será exatamente esta função de partição aqui, em que veremos que esta ação aqui possui a famosa simetria de BRST. E aí vamos começar, digamos, a mergulhar um pouquinho na simetria BRST em todos os aspectos que esta simetria carrega. Então, é um ótimo momento para terminar a aula. E se eu pudesse sugerir um exercício, o exercício seria justamente calcular todos os propagadores desta Lagrangiana aqui. Agora, podemos assim calcular a parte quadrática, temos que calcular essa parte quadrática aqui isso já é quadrático, temos o termo quadrático aqui, calcular todos os propagadores. Uma pergunta importante que eu poderia fazer é se existe um propagador BB. Aparentemente aqui eu tenho um termo quadrático BB, então eu poderia imaginar que existe um propagador BB. Então, o exercício é calcular todos os propagadores assim, desta Lagrangiana aqui, em particular checar se tem um propagador
BB. E reparem que tem também um propagador misturado BA. Essa é uma teoria que tem uma parte cinética que mistura vários campos. Tem o campo A, o campo B se mistura com A, o campo B com ele mesmo, e os ghosts, a parte cinética digamos, o propagador do ghost aqui é muito simples de calcular. E essa pergunta, se tem um propagador BB, é bastante interessante, porque ela está relacionada, de uma certa forma, a um aspecto da simetria BRST que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é um ótimo ponto para parar. Então, na próxima aula, a gente vai finalizar um pouquinho a discussão sobre o procedimento de Fadde-Popov, justamente apontando o dedo no problema de Gribov. E, portanto, vamos dar um exemplo de uma cópia de Gribov e ver que, de fato, o problema de Gribov é algo de muito concreto. Existem muitas cópias, temos muitos exemplos, sabemos construir elas de uma forma, digamos, quase que sistemáticas. Portanto, vamos ver um pouco isso. Então, vamos terminar a aula aqui, um excelente ponto. O exercício também é bastante interessante. Então, obrigado a todos e a gente se vê na próxima aula. Então, tenham todos um bom dia. Obrigado.